Olá, você que acompanha o Lance nas redes sociais, seja muito bem-vindo a mais um Café com Política. No episódio de hoje recebemos o vereador Saulo Ramos, do Partido Progressista, para conversar sobre o mandato e fazer um balanço sobre como está sendo a experiência. Muito bem-vindo, vereador Saulo Ramos. Obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Como sempre digo, não me furto de atender a imprensa em nenhum momento, desde que adequemos a agenda. Perfeito. Saulo, eu gostaria de começar então perguntando pelo mais clichê. Como que está sendo a sua avaliação desses 4 meses de mandato comparado às expectativas que você tinha? As pessoas me perguntam se eu estou achando muito difícil o trabalho, né? Eu sempre respondo que o meu antigo trabalho era bem mais difícil. Era combater o crime em uma outra esfera. E o meu trabalho agora é combater crimes administrativos, né? Então, quando eu me coloquei como candidato, falaram para mim que era muita pressão. É uma pressão. Eu falei assim, nossa, pressão. Imagina a pressão que deve ser, né? O meu antigo trabalho, eu enfrentava homens armados de arma de fogo, faca, enfrentava toda sorte de intempéries, madrugadas, e agora meu trabalho é basicamente fiscalização e algum trabalho administrativo. Então, não estou sentindo pressão nenhuma nesse novo trabalho. Eu sempre costumo usar a seguinte frase: na guerra é bem pior. Assim, como você mencionou agora, parece mais simples, né, mais tranquilo do que o seu antigo trabalho, mas há algum desafio que você encarou, às vezes por diferença do modo de trabalhar e tudo mais? Qual seria o maior desafio nesses últimos 100 dias? Olha, o mundo da política ele é pautado por muita intriga e traição. De onde eu vinha, né, de onde eu vim, da Polícia Militar, o nosso mundo é muito pautado pela honra, pela moral. E a política já é uma esfera que nós vemos preceitos de honra sendo deturpados, né? Homens que são mais pautados, homens cuja honra e a moralidade é pautada pela conveniência. Conforme for conveniente, o cara é honrado. Conforme não for, a honra dele pende para outro lado. Então essa é a dificuldade, é lidar com esse tipo de situação desses homens cuja honra e a moralidade é pautada pela conveniência, que não é o meu caso. Certo. Falando então mais agora dessa parte de legislar, qual foi o projeto mais importante que você lançou na Câmara ou aprovou no começo desse mandato? Olha, fiz aqui até um breve resumo para passar para vocês, só que eu tive que anotar, porque são muitas coisas, né? Sou o vereador hoje com maior quantidade de atividade parlamentar na Câmara de Vereadores de Itapema, com 188 proposituras, sendo 47 requerimentos, 135 indicações e 5 moções, além de 36 projetos de lei, 19 em trâmite e 7 aprovados. Dos aprovados, tenho que destacar aqui a PL 44, que é o PL de prevenção da corrupção e da transparência, que é muito importante para que consigamos restringir a participação em contratos de empresas que comprovadamente têm alguma irregularidade, né? Que essas empresas fiquem impossibilitadas de contratar com o município. Isso é muito importante para que o município não acabe sendo onerado, de repente, por uma empresa que já fez a mesma prática em outro município ou até mesmo no município de Itapema. Algumas empresas têm por hábito oferecer valores baixos, ganham a licitação, recebem o dinheiro e acabam não finalizando a obra, ficando o município com uma obra pela metade, tendo que licitar ou fazer um aporte financeiro, e aquilo sempre gera muito mais gasto do que deveria gerar, e quem paga é o contribuinte. Então o meu dever é zelar pelo dinheiro do contribuinte. Então seria esse projeto da transparência o que você considera o mais importante até o momento? Dos 7 projetos aprovados, né, esse com certeza é o mais importante, que vai trazer mais resultado financeiro para a cidade de Itapema, mas tem um projeto que é bem importante também, que nós aumentamos a multa para as empresas que agem de forma em desconformidade com a lei ali, de trânsito principalmente.
que uma prática comum que nós temos visto é o pessoal pintar o meio-fio de amarelo para ludibriar o condutor, para que ele não estacione ali, então vindo a reservar a vaga, principalmente na frente de obras. Então, esse projeto visa aumentar o valor da multa para a empresa que fizer isso, dando uma multa de uma unidade, UFRM, né, Unidade Fiscal de Referência Monetária Municipal, que é 5,09, uma UFRM por metro quadrado do empreendimento. E aí um outro colega achou que seria muito salgada a multa e fez uma emenda, conversou comigo para fazer uma emenda e fez uma emenda em acordo comigo ali, limitando o valor dessa multa a 1.000 UFRMs, que vai dar R$5.000, e 2.000 UFRMs para quem for reincidente. Então, eu no meu ver, deveria ser maior. Mas, para não penalizar e não inviabilizar também as obras, nós chegamos nesse denominador comum. Mas é um projeto muito importante, porque quando falamos de trânsito na cidade de Itapema, sempre está nas pautas de discussão a falta de vagas de estacionamento. E empresas que agem dessa forma, reservando vaga dessa maneira, enganando o cidadão itapemense, elas estão atrapalhando o convívio em sociedade, estão atrapalhando o comércio, estão atrapalhando a vivência da população. Então, nós temos sim que combater esse tipo de prática. Certo. Vereador Saulo, você está aqui hoje de uma certa forma para prestar esclarecimentos à população. Entrando mais nessa parte, a comunicação é fundamental para um vereador. E a sua comunicação é muito atuante nas redes sociais. Eu queria saber qual foi o planejamento, como você chegou a esse modelo para se comunicar aos eleitores e à população de Itapema. Isso não posso contar, que esse é meu segredo. Brincadeira. Eu me considero um comunicador, um bom comunicador, de razoável a bom, né? Eu estudo entre 1 e 2 horas de comunicação, oratória e persuasão todos os dias, há mais de um ano. Então, é uma coisa que eu já fazia de forma empírica e depois resolvi me aperfeiçoar e estudar. Então, muitas pessoas fazem roteiros escritos e fazem aquela coisa bem elaborada. Eu faço tudo isso, mas de forma mental. Né? Eu é que escolho as pautas, eu é que faço mentalmente os roteiros, eu é que atuo. E eu tenho um assessor que edita para mim, né, esses vídeos que nós fazemos, edita a legenda e tal. O rapaz é muito bom, inclusive, né, vocês podem ver. E é mais ou menos isso, não tem algo assim, não tem um segredo. Né? Você já tinha essa ideia de estar ativo nas redes sociais, no Instagram principalmente, sempre muito participativo, postando bastante, interagindo bastante com os eleitores, antes de você assumir o mandato? Já era uma ideia sua? Como é que funcionou? Isso é uma questão, no meu ver, isso é uma questão de transparência. Isso é mais uma forma de dar transparência ao mandato, de dar transparência no trabalho do vereador. Né? Então, assim, a população consegue acompanhar o que o vereador está fazendo, onde ele está. Então, eu, além de atender todos que chegam até mim, eu responder as pessoas no meu Instagram aqui, tem dias que atrasa um pouquinho, porque eu costumo pedir compreensão para as pessoas, porque tem dias que eu chego a receber 1.500, às vezes até mais, mensagens no meu Instagram. Para ter uma ideia, teve um story do meu Instagram que teve 749 respostas. E essas 749 respostas geram 749 diálogos. Não é simplesmente o cara diz oi e você diz oi e acabou. Então isso gera um diálogo. Então, às vezes, demora um pouquinho para eu conseguir interagir com todo mundo, mas eu gosto de interagir com todo mundo. E também eu tenho um canal, né, ramospolicial.com.br, onde é possível fazer denúncias, entrar em contato com o gabinete, para agendar, é possível agendar horário pelo site, né, www.ramospolicial.com.br, e lá você tem acesso ao meu gabinete, acesso às proposituras, acesso aos projetos de lei, pode fazer sugestões de projetos de lei, fazer denúncias anônimas, pode encaminhar ali a sua denúncia com foto, com vídeo, outros arquivos que você quiser encaminhar. Tem o WhatsApp do gabinete, que você pode
fazer alguma reivindicação também. A gente recebe muita reivindicação, por exemplo, hoje o que é o carro-chefe assim, das reivindicações, né? Falta de vagas nas escolas e demora no atendimento no hospital e na UPA. Eu hoje fiz um compromisso com a cidade de Itapema. Estarei a partir de hoje todos os dias, uma vez por dia ao menos, passando no hospital e na UPA para acompanhar o trabalho daquelas instituições, até que entendamos que isso está sendo, que esse serviço está sendo prestado de forma minimamente aceitável. E pelo visto vai demorar. Saulo, voltando um pouco agora para dentro da Câmara, como que é a sua relação com os demais vereadores? Você se considera hoje um vereador de oposição, independente? Como que é a sua posição dentro da Câmara? Minha relação com os demais vereadores ali é como qualquer relação com qualquer ser humano. Tem gente que você gosta mais, tem gente que você gosta menos, tem gente que você atura. As interações humanas, elas são assim. O que eu penso de fulano ou ciclano não muda quem ele é, né? Então, o outro vereador ele não tem que agradar a mim, ele tem que agradar o eleitorado dele. Ele que se preocupe com o eleitorado dele, não comigo, né? Como eu me coloco dentro da Câmara como situação ou oposição, eu me coloco sempre como Itapema. Se for bom para Itapema, vai ter meu apoio. Se não for bom para Itapema, não terá meu apoio. Essa é a minha colocação é muito simples. Tanto que muitos projetos que vêm do executivo, eu voto favorável. Se eu entendo que é algo que vai beneficiar o município, se é algo que é necessário. Né? Pô, veio lá o reajuste salarial do servidor público. Favorável. Veio lá um reajuste um pouquinho maior para os professores. Favorável. O aumento do vale alimentação nos servidores públicos. Favorável. O que for favorável, o que for realmente necessário, eu voto a favor. E por aí vai. Falando ainda do executivo, como que você classifica a atual gestão? Como é que eu classifico? Isso. Qual gestão? A atual gestão Que do gestão? prefeito Alexandre Scherer. Que gestão? A atual gestão, ela ficou marcada pela falta de gestão. É isso que eu tenho para dizer para você. A atual gestão é marcada pela falta de gestão. Falta de gestão no hospital, falta de gestão na UPA, falta de gestão na educação, falta de planejamento e gestão na obras, por exemplo. Não tem licitação de asfalto, não tem licitação de... Falta de gestão na educação, não tem vaga, não tem licitação para muro. Pô, dia 16 de janeiro caiu o muro das escolas, várias escolas. E aí como é que está a gestão? O muro está no chão, a gestão está junto com o muro, embaixo do muro, no chão, só que por baixo. Saulo, você hoje é presidente da Comissão de Segurança da Câmara. Como que está sendo a experiência à frente dessa comissão? Olha, tenho trabalhado bastante na Comissão de Segurança Pública para que tenhamos uma maior sensação de segurança para o cidadão itapemense. Não podemos estar em todos os lugares ao mesmo tempo. O efetivo da Polícia Militar é baixo, é pequeno. Recebeu um reforço agora no final do ano com a inclusão de novos policiais. Salvo engano, são 14 policiais. Desculpa, eu tô ocupado. Sem problema. Depois tu corta isso. Claro. Aí, recebeu um aporte agora de 14 policiais, que por óbvio não é suficiente para fazer todo o policiamento. Porém, nós temos cerca de 89 guardas municipais. Mas a minha grande briga é para que esses homens recebam finalmente o porte de arma de fogo para que possam trabalhar, inclusive, nas madrugadas, onde são mais necessários. Nós temos um poder judiciário bastante atuante na cidade de Itapema. Isso colabora para a segurança do município. Os policiais, os guardas municipais são muito bem intencionados, têm vontade de trabalhar. Eu vejo que aquela rapaziada com sangue de recruta mesmo, que quer pegar, quer fazer, quer resolver. Aí muitas vezes pode acabar cometendo um ou outro deslize aqui ou ali, um excesso aqui ou ali. Mas o que eu vejo quando ocorre algum excesso não é por ser mal intencionado, mas por excesso de vontade. E isso é mais fácil de ser corrigido do que o cara que não tem vontade.
Então, o que é bem intencionado, mas está com excesso de vontade e acaba cometendo um deslize por esse excesso de vontade, você consegue salvar. Agora, o vadio, o preguiçoso, tu não salva. E o que eu vejo na nossa guarda municipal aqui são homens com muita vontade de trabalhar. Aí, doravante, uma hora ou outra, pode ser que cometa algum deslize. E todos somos passíveis de cometer erros, né? Mas eu vejo assim com 99,9% de acerto e 0,1% de erro atualmente, né? Claro que um vai dizer assim, mas lá no passado teve isso, no passado teve aquilo. A minha gestão é do dia 22 de janeiro, quando foi escolhida a comissão, até agora. Na minha gestão nós temos visto um trabalho excelente, exemplar da Polícia Militar e da Guarda Municipal. Falando em futuro, Saulo, você já tem projetos que você pretende enviar para a Câmara para, de repente, trabalhar com os eleitores? Quais são os próximos passos? Tem. Aqui, como eu te falei, né? Tem projetos tramitando aqui na casa. Alguns projetos ali, infelizmente, não puderam ser aprovados. Teve um projeto ontem que me deixou bastante chateado por não ter sido aprovado, que é uma assistência jurídica para o pessoal da Guarda Municipal. Eu gostaria muito de aprovar esse projeto, que como policial é uma reivindicação que nós sempre tivemos, né? É fato que o criminoso ele se usa do subterfúgio da mentira para tentar se livrar da cadeia. E lá nas audiências de custódia eles costumam mentir muito. Diz que apanhou, diz que foi maltratado, diz que foi xingado, diz que a prisão foi arbitrária. E muitas vezes isso acaba gerando um procedimento cujo policial vai ter que arcar com uma assessoria jurídica para defendê-lo e causa um gasto para o guarda, para o policial. Então isso é uma coisa que eu gostaria de implementar, mas por enquanto a gente não teve a aprovação dos demais vereadores ali nessa questão. De repente vou tentar uma parceria com a OAB para que eles façam essa gentileza para os nossos guardas, para os nossos policiais militares, para que nós possamos dar respaldo para que esses homens trabalhem melhor na rua. Se nós falamos em segurança pública, nós temos que também dar respaldo aos homens. Nós temos que dar armamento de qualidade, nós temos que dar equipamento de qualidade, tem que dar viatura de qualidade e tem que dar uma assessoria jurídica para o camarada nos casos em que ele realmente for inocente ali e o criminoso estiver mentindo. E nós vemos que aí agora a fonte é vozes da minha cabeça, né? Tendo em vista aqui as vezes em que eu fui denunciado, por exemplo, 99,99999% das vezes em que eu ou amigos meus fomos denunciados, éramos inocentes e provamos a nossa inocência na justiça. E o ônus da prova, muitas vezes ele é invertido. O criminoso fala que o policial fez tal coisa, mas ele não precisa provar. Quem tem que provar que é inocente é o policial. Então veja bem, quando a situação vem do policial, eles invertem o ônus da prova e você tem que provar que é inocente, enquanto qualquer pessoa do mundo é inocente até que se prove o contrário. Então por isso é necessária essa assistência jurídica aos policiais. E aí vamos tentar viabilizar via OAB uma assistência jurídica dativa para esses policiais aí, para que não onere o orçamento familiar de cada um deles e não acabe desincentivando os mesmos a nos defender na rua. Saulo, para finalizar então, uma mensagem que você gostaria de deixar para os seus eleitores, para os itapemenses? A mensagem que eu tenho para vocês é o seguinte: eu vim para ficar. Eu assumi o cargo como vereador e eu decidi ser político em tempo integral. Eu vim para a política e permanecerei na política até o dia que Deus permitir. E quero permanecer na política, se Deus assim quiser, por mais 32 anos, quando enfim me aposentarei. Muito obrigado pela presença, Saulo. A gente agradece você aqui por estar colaborando com as informações. Agradeço também aos espectadores do Lance Itapema. Siga sempre muito bem informado. Acesse lanceitapema.com.br e siga Lance Itapema nas redes sociais.